Olá, esse vídeo faz parte do treinamento para as provas práticas da VUNESP, mais especificamente assistente de suporte acadêmico 2 na área de eletroeletrônica, mas dentro do grupo temos participantes e ex-participantes da área de TI, informática, redes, estrutura, infraestrutura e suporte ao usuário, e também operacional 3, participantes, ex-participantes e futuros participantes. Vamos lá. Esse teste caiu no campo de Tupã, e funcionou da seguinte maneira: você tinha um programa já pronto, no caso de controle de motor de passo, e o hardware, que era o Arduino Mega, controlando esse dispositivo, né, através do drive, controlando o motor de passo através do drive. Esse aqui é o circuito montado e na bancada você já está vendo ele funcionando, né? Tá aí ele funcionando e o circuito aqui. Vamos agora analisar o teste. Primeiro, dado o programa abaixo, modificar para que gire 360 graus em duas etapas, 180 graus cada uma. E depois, modificar para dar duas voltas de 360 graus. Eu vou colocar um exercício aqui no final para vocês, que é o seguinte. Monte o circuito na sua casa de forma organizada, confiante e demonstrando que você sabe o que está sendo, o que, o que você está fazendo, que você sabe o que está fazendo. Tudo que você faz será avaliado. Inclusive, o fiscal começa falando justamente isso, né? Tudo que você faz será avaliado. Então vamos lá. Nas questões da prova prática, no qual você tem que envolve sistemas microprocessados, lembrando que esse teste ele está sanando o tópico sistemas microprocessados da VUNESP, né? Do concurso da VUNESP para este cargo. Então eles utilizam, pelo menos eu não vi outro diferente até agora, a plataforma Arduino como sistema microprocessado, tudo bem? Então, em testes assim, de modificar um programa já pronto, é muito importante você ler e entender o código. Provavelmente, com quase total certeza, nunca será um código grande ou muito complexo. Por quê? Porque a prova são 2 dias de prova, são 2 dias para aplicar as provas. E cada candidato tem aproximadamente 1 hora para fazer. Então, a banca precisa dar vazão a esse teste. Então, ela não vai exigir uma coisa que impeça o candidato de dar vazão ao teste, né? A não ser que ele não saiba mesmo o que é necessário fazer, né? Aí é outra história, mas ele sabendo o que é para fazer, dar um teste que é muito trabalhoso, provavelmente não vai ser essa abordagem da banca, tá? Então, para cumprir as datas e os horários, eles vão dar um programa possível de se analisar naquela hora. Como, por exemplo, esse daqui, olha o tamanho dele. Não é muito grande, né? Então, para a gente fazer as modificações, primeiro, entenda o que ele pede. Entenda o que ele pede. Depois, você vai ler o programa, analisar o programa para entender o que ele faz. Vamos então analisar junto esse programa desse teste que caiu na prova prática da VUNESP para este cargo. Ele começa aqui na ideia do Arduino, incluindo a biblioteca stepper.h. O que essa biblioteca faz? Ela é responsável pelos comandos básicos de controle do motor de passo, né? Sem ela, fazer na mão seria mais difícil. A comunidade já fez essa biblioteca para que seja mais fácil o controle. Depois ele começa aqui definindo uma variável que será constante durante todo o programa, do tipo inteira, e que quer dizer a quantidade de passos em uma volta, que no caso aqui são 2048 passos. Logo em seguida, ele inicializa a biblioteca utilizando as portas de 8 a 11, 8, 10, 9 e 11 para a ligação do motor, né? Vale lembrar que é conforme este circuito aqui do canto, esse circuito aqui. Então aqui no setup, na função setup,
Ele define a máxima velocidade do motor através dos comandos da biblioteca step.h. E por que que ele definiu esse valor aqui, né? Só uma curiosidade, tá? Você não precisa saber disso na hora. Porque velocidades muito altas para esse motor aqui 28BY, J, ele começa a vibrar, ele não vai girar, ele perde muita força. Então, isso aqui é uma velocidade boa, né? Velocidade máxima recomendada, tá? Então já entendemos que aqui define a máxima velocidade que o motor vai girar. Aqui é a ligação e aqui é a constante que define a quantidade de passos em uma volta. Na nossa função de loop, loop infinito, quando o microcontrolador é ligado, ele, antes de executar o programa, espera 3 segundos. É interessante isso daqui porque de você ligar até você começar a analisar se funciona o hardware na prática, é interessante dar um tempo, né, para você estar ali com a cara mirada ali no hardware, né? Então é interessante esse tempo aqui inicial. Ele tem um laço fora aqui que gira o motor no sentido horário a 90 graus. Por que é utilizado laços for? Geralmente para fazer uma coisa por um determinado número de vezes, como por exemplo o que acontece aqui. Então, com a variável int, para a variável int começando em 0, enquanto ela for menor ou igual a 3, você incrementa. Opa, aqui. Enquanto ela for menor ou igual a 3, você incrementa 1 nela. Então, por exemplo, vai começar na primeira volta aqui. A variável começa em 0. Ele vai e faz isso daqui. Ele anda no sentido horário 512 passos. Por que no sentido horário? De acordo com a convenção, o valor negativo é sentido horário. Então ele vai andar 512 passos. E 512 passos é igual a 90 graus. Basta você lembrar disso daqui. Temos 2048 passos por revolução. Se você dividir 248 por 560, você vai achar a quantidade de passos que ele dá por grau. E fazendo a mesma conta, você descobre quantos passos ele tem que dar para equivaler a 90 graus, que no caso aqui é 512. Então, após o delay, ele vai gerar 4 vezes, lá int 0, 1, 2, 3, int 0, 1, 2, 3, então 4 vezes 90 graus. Ou seja, 4 vezes 90 graus vai dar os 360, completando uma volta completa no sentido horário. Depois que ele fazer isso, ele vai girar o motor no sentido anti-horário a 120 graus. Quantas vezes? 3. Por que 3? Porque 120 é 1/3 de 360, uma volta completa. Então, ele vai girar 182 passos por vez nesse laço for. 182, esse número aqui, é igual à quantidade de passos equivalentes a 120 graus nessa nossa volta dividida em 2048 passos. E vai dar um delay de 2 segundos. Logo depois disso, ele vai aumentar a velocidade de forma gradativa dentro do limite do motor em 6 etapas. Nesse laço fora aqui, ele vai começar com a variável em 4. Enquanto a variável for menor ou igual a 14, ele vai somar 2 a essa variável. Então, ele vai acabar fazendo isso em 6 etapas. Então, aqui ele vai definir essa variável como a velocidade do motor. E aqui ele vai dar passos de 4 em 4 vezes, né? Porque 40 vezes essa variável aqui. Então, o número de passos por ciclo vai aumentando num fator de 4 vezes. Isso vai acabar indo de 160 a 560. Vai dar o delay de 2 segundos, acaba o programa, volta no início. Então, esse é o funcionamento do programa. Vamos então ver como é o programa atual funcionando na bancada. Lembrando que esse aqui é o circuito. Eu vou dar um reset aqui. Pronto, dei um reset. Ele vai esperar 3 segundos para começar. Vai girar um quarto de volta, 90 graus. Mais um quarto de volta, outros 90 graus. E outro quarto de volta, 90 graus. Agora ele vai virar no sentido, isso, terminou o quarto de volta. Agora no sentido contrário, 120 graus. Mais 120 graus no sentido contrário. E mais 120 graus no sentido contrário. Agora ele vai dar uma volta completa, incrementando a velocidade num fator de 4 vezes. Deu a volta completa, volta no início. Nos um quarto de volta. Tá? Então é isso que o programa faz atualmente.
Tendo entendido isso, vamos voltar lá. Tendo entendido isso, vamos fazer essa primeira questão aqui. Modificar para que gire 360 graus em duas etapas, 180 cada uma. Ora, onde a gente pode fazer isso? Vamos verificar aqui. Girar o motor no sentido horário a 90 graus. A gente pode tentar modificar nessa parte da função aqui. Então, o que a gente faz? Modificar para que gire em 360 em duas etapas. Bom, ele quer duas etapas. De 0 a 3 eu tenho 4 etapas. Então, eu vou colocar de 0 a 1. É isso mesmo? Duas etapas. Por que de 0 a 1? A primeira 0, a segunda 1. E aí ele para ao atingir a segunda etapa, né? E aí, ao invés de ser 512, que é 90 graus, vamos colocar 180 graus. E quanto equivale 180 graus? Se a volta dele, se a revolução está dividida em 2048 passos, metade disso vai ser 180. Metade disso é 1024. Então, vamos colocar aqui 512, vamos colocar 1024. Aí ele vai rodar 180 graus. 180. Ele não fala nada de sentido, ele só fala para fazer essa modificação. Dado o programa abaixo, modificar para que gire 360 graus duas etapas. Na primeira etapa, então, ele vai girar. Na primeira etapa, então, ele vai girar 1024, na outra, mais 1024. Vamos agora fazer o upload do código. Vamos ver se não tem nenhum erro. Sem nenhum erro. Olha lá, 3 segundos. Primeiro, 180. Depois, 180. Como ele não fala nada, aí o código continua como antes, né? Depois, um terço de volta no sentido contrário até completar os 360. E agora, a volta completa, aumentando a velocidade gradativamente até o limite aconselhável para esse motor. Acabou. Aí agora, delay de 2 segundos, final, 3 segundos inicial, ele volta de novo lá. Primeira etapa, 180. Segunda etapa, 180. Feito. Beleza. Primeiro teste foi realizado. Agora, no segundo teste, modificar para dar duas voltas de 360 graus. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Girar o motor no sentido 90 graus, tá. Duas voltas de 360? A gente pode simplesmente fazer o seguinte. 2 segundos. A gente coloca, se é duas voltas de 360, então a gente pode simplesmente colocar o valor aqui total de número de passos. Ele não fala sentido, ele não fala que tem que parar. Eu sempre me perco aqui, tá? Onde é que tá? Aqui, né? Então, 2048. Ele fala duas voltas, né? Então, podemos manter essa condicional aqui de for 2048. Vamos fazer a compilação para ver se tem algum erro. Sem compilação. Sem erros, na verdade. As voltas 360. Vamos carregar para a placa. E agora vamos ver na bancada. Uma volta completa. Duas voltas completas e continua. Eu acabei não gravando a tela. Então é o seguinte, a gente verificou que ele tinha 2048 passos. Viemos aqui nesse laço for e simplesmente mudamos aqui para o valor 2048. Continuamos aqui com essa condicional do laço for, que equivale a duas vezes a repetição dessa parte da função. Então, isso satisfaz o segundo teste, a segunda modificação. 2 depois, modificar para dar duas voltas de 360. Como lição de casa, o que a gente pode fazer aqui? Você vai montar esse circuito que está aparecendo aí na tela.
e vai deixar sua bancada de maneira organizada. Vai montar cada parte dela, cada placa separada. No dia você com certeza vai usar esses cabos jumper se for usar os módulos com Arduino. Então deixa separado, deixa de uma maneira organizada para que o fiscal saiba, perceba que você sabe o que está fazendo e que você é organizado, limpo, etc. Então, fica como lição de casa você montar esse circuito conforme aqui descrito no Fritz aqui nesse print do Fritzing. Então tá aí o teste feito na prova prática da VUNESP de assistente, para assistente de suporte acadêmico 2 eletroeletrônica. Prova prática. Sanando aí dois tópicos. O primeiro do nosso treinamento, que é passar para você provas anteriores. O segundo, do próprio edital, que é sistemas microprocessados. A dica, de maneira geral, é a seguinte. Com toda certeza, como isso aqui já caiu em provas anteriores, e eu estou revelando aqui também, capaz de o pessoal ver, se cair sistemas microprocessados e cair Arduino, algumas variações podem ocorrer, como por exemplo, essa placa pode ser a Nano, a Uno ou Mega. Né? No campo de Tupã foi usado o Mega, então pode mudar aí o modelo da placa, mas a lógica para programar ele e montar é a mesma. Você pode usar outros módulos, como por exemplo módulos relés, módulos ultrassônicos, LEDs e botões. Inclusive o teste anterior é justamente uma lógica com botão e LED, que está aí no canal, caiu na prova prática também. Então, essas são as variações de testes com Arduino que podem cair. Vale a pena você comprar os mais usados aí e montar aí na sua bancada de casa de maneira sempre organizada, confiante, demonstrando que você sabe o que está fazendo. E enquanto você faz essas montagens, você pode inclusive imaginar, pensar que tem uma pessoa do seu lado olhando exatamente o que você está fazendo. Para simular esse nervosismo, simular que no dia da prova vai ter o fiscal aqui do seu lado, tá? Vamos só dar uma olhada aqui. O setup é mais ou menos esse daqui. Estou aqui com um computador parecido com o da VUNESP. A montagem aqui na bancada. E aqui do seu lado no dia vai ter a folha para você. Vai ter uma folha com as questões, com o circuito para você montar, etc. Então, esse é basicamente o setup. Folha, desktop e aqui um espaço para você fazer o circuito. Acompanhe o canal para demais atividades e os materiais estão no grupo e no Drive privado.